CN direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas duas novas notícias do Vasco em relação às contratações, né, reforços. Então, Leonardo Gil, volante de 29 anos, foi apresentado ontem, e o Ricardo Sapinto, novo técnico aí, português, deve ser apresentado hoje. E a gente vai fazer uma análise aqui, dando a nossa opinião sobre a importância dessas duas contratações para o Vasco da Gama. Mas antes de tudo, se puder, deixa o like aí, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, leva o conteúdo para mais vascaínos e vem participar conosco do sorteio de uma camisa oficial. A gente vai sortear uma camisa oficial aos inscritos aqui da plataforma YouTube, assim que a gente bater a marca de 2.000 inscritos, né? Então, sem enrolação, vamos partir aí para a gente analisar esses dois reforços. Leonardo Gil, volante de 28 anos, argentino, chegou por empréstimo ao Vasco da Gama, foi apresentado ontem na Vasco TV, mostrou aí que já conhece um pouco do nosso DNA, sabe da nossa história, sabe da nossa luta aí como clube, né? Do nosso envolvimento aí em relação a tudo que envolve o nosso país também. Fazemos parte da história do Brasil e ele sabe disso e já deu ontem o seu ponto de vista em relação ao Vasco. Sabe da sua importância em relação a esse elenco, né? Ele que disse das suas características ontem, falou sobre as suas características e também falou sobre a relação que ele teve com alguns jogadores que já passaram pelo Vasco, como por exemplo o Guinha Azul, e também sobre a sua relação com o Martim Benítez e também Germancano, né? E acho que isso é muito importante. O jogador já chega com referências positivas, né? E isso vai nos ajudar em relação ao processo de adaptação. Espero que ele faça esse processo aí o mais rápido possível, né, para que possa nos ajudar dentro de campo. Em relação à importância dele para esse elenco principal do Vasco, acho que é a questão do poder de marcação e também a questão das bolas paradas, né? O Vasco da Gama tem feito poucos gols aí ultimamente, os gols foram marcados aí por Guarim, por Bruno César, que marcou aquele gol contra o Fluminense. Tivemos também alguns gols aí, um gol do Felipe Bastos, salvo engano, marcou também um gol de bola parada, mas muito pouco, né? Os cobradores de bola parada do Vasco hoje, Pikachu, Felipe Bastos, pouco conseguem participar de assistências ou de gols marcados durante os jogos do Vasco no Brasileirão, nas competições que o Vasco esteve participando esse ano, né? Então isso, de certa forma, é de suma importância para o Vasco. O Vasco também sofre com a questão do poder de marcação. O Vasco costuma deixar muito o time adversário realizar as jogadas, né? Construir as jogadas sem incomodar muito ali, uma marcação um pouco mais agressiva. E esse jogador tem como características positivas essas duas situações. Ajuda muito na questão da marcação, um jogador de muito combate. E também é um jogador que costuma participar das jogadas de bola parada, né? No Rosário Central, por exemplo, ele participou de 67% dos gols do time argentino, né? Ora marcando gols, ora dando assistências com bolas paradas, como escanteios e cobranças de falta. Então, nesse quesito já me agrada muito. Pode ser um acerto aí interessante da diretoria, assim como a diretoria acertou nas contratações de Martim Benítez e Germancano, né? Então, estes são aspectos positivos aí do Leonardo Gil, um jogador que já passou ali pelo Olímpia, Estudiantes, né? Passou também pelo Tajeres, Rosário Central, e estava no Al Ittihad, que o emprestou para o Vasco da Gama para a disputa desse Brasileirão. Com as saídas de Raul e Guarim, o Vasco perdeu qualidade na bola ofensiva e também poder de marcação. O Raul é um jogador de mais combate, de mais participação ali no miolo defensivo do meio campo do Vasco, e com a saída do Raul, quem ficou aí com essa missão foi o Andrei e também o Bruno Gomes, né? Se a gente olhar para os meio-campistas do Vasco desse elenco atual, a gente tem aí volantes que se misturam com a função de meia, né, por falta de opções. Então a gente tem ali Marco Júnior, Andrei, Juninho, né? Temos ali o Bastos, temos também o Bruno Gomes, o Concedei também, que não está sendo aproveitado. Então são nomes que, de fato, quando a gente olha ali para a opção do banco de reserva, até mesmo para o time titular,
é uma opção, são opções realmente resumidíssimas, né? Carentes ali o meio campo do Vasco, e a chegada do Leonardo Gil vai dar mais opções aí ao novo técnico, o técnico Ricardo Sapinto, que a gente vai falar já já aqui no decorrer do vídeo de hoje, né? Algumas coisas aí também são apontamentos de alerta, né, em relação a essa contratação do Leonardo Gil, um jogador que para a estatura do futebol hoje é uma estatura mediana, né? Tem 1,76 e na bola parada ali, também nas cobranças de escanteio, nas bolas alçadas pelos adversários, não vai ser o principal jogador ali que vai ajudar na marcação da bola aérea, né? E outra questão é que é um jogador que não tem muita participação criativa no meio campo. Então é um jogador que combate muito, vai ser importante na transição, mas não é aquele jogador do último passe, né, de dar assistência com a bola rolando. Então são coisas que o novo técnico vai ter que trabalhar, essas deficiências no Leonardo Gil. Mas tem muita qualidade, a gente viu alguns vídeos e realmente é um jogador que pode agregar bastante, né? Sobre o novo treinador, 48 anos, tem a mesma idade aí do técnico Ramon, mas com uma bagagem internacional, com mais experiência, né? É um técnico que já está pronto, o Ramon ainda está se preparando para o mercado do futebol, e é um técnico que tem uma postura diferente do Ramon, né? É um técnico que costuma exigir mais, é um técnico que costuma cobrar um pouco mais dos atletas em relação à própria participação durante o jogo. O esquema tático é diferente, né? O Ramon gostava de jogar no 4-3-3. Esse técnico deve utilizar a formação ofensiva aí no 4-2-3-1 e liberar um pouco mais os laterais, coisa que não acontecia no esquema do Ramon, né? Ramon usava o Henrique ali como zagueiro e liberava apenas o Pikachu, né? Então, nesse esquema tático do Ricardo, ele deve usar 2 homens de marcação ali como volantes, né, para proteger o miolo da zaga, e deve liberar um pouco mais os laterais para participar das jogadas. A gente andou analisando, pesquisando, e a gente percebe que os laterais do esquema tático do Ricardo Sapinto participam bastante do jogo, principalmente em bolas alçadas na área, né? Então pode ser aí que o Vasco consiga realmente povoar um pouco mais o campo defensivo dos adversários, incomodar um pouco mais os adversários em relação à criação das jogadas. A gente tinha um time ali muito estático, né, com o técnico Ramon, onde a bola ia do zagueiro para o lateral, do lateral ia para o meio campo, do meio campo ia para o ponta, né, e a gente não tinha muita variação de jogadas. Pode ser que com o Ricardo a gente ganhe algumas opções, né? É um técnico que também costuma utilizar 3 homens ali no miolo da intermediária do time adversário, né, se movimentando, jogando ali com triangulações. Então possa ser que a gente tenha ali Thales Magno, Vinícius e Benítez um pouco mais próximos do Germancano, né, já que os laterais vão apoiar. E os laterais apoiando chama também a atenção da marcação adversária. Então pode ser que a gente tenha aí 6 ou 7 jogadores dentro do campo defensivo do adversário, e isso chama mais a atenção da marcação e deve abrir brechas, né, para que o Vasco construa jogadas. Agora, que vai ter uma chuva de bolas aéreas, isso vai, e o nosso atacante Germancano, que não é um atacante de estatura, né, de centroavante ali para disputar bolas aéreas, é um jogador, um goleador, um atacante goleador, mas não é o principal jogador que vá realmente disputar bolas aéreas. Talvez ali a gente ganhe uma opção com o Thiago Reis, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Ramon, né? Agora precisa a gente também discutir a questão da composição defensiva no esquema tático do Ricardo Sapinto. É um técnico que costuma se defender ali como todo mundo, né? No 4-4-2, quando o time está sem a bola, no 4-5-1, mas essa recomposição aí do time, né, essa transição do campo ofensivo para o defensivo costuma ser diferente. É um técnico que costuma exigir que o time realmente busque a recuperação da bola. Então deve apertar um pouco mais o time adversário nessa transição do adversário para o ataque, né? Então pode ser que aí a gente recupere, né, algumas bolas perdidas e puxe alguns contra-ataques inesperados aí pelos adversários e surpreenda aí os nossos adversários no decorrer do Brasileirão. Então esse é um ponto interessante também em relação à recomposição. Agora, como todo esquema tático tem suas falhas, né? Você agredindo um pouco mais o adversário, você vai deixar algumas brechas. Então essas brechas aí é que precisam ser trabalhadas para o Vasco não ser surpreendido nas partidas, né?
quando você sobe com os volantes e com os laterais, você acaba deixando espaço para o time adversário puxar os contragolpes. Então, acho que esses são os pontos em que o Ricardo Sapinto vai trabalhar, ele que deve ser apresentado hoje às 18 horas, até uma situação em que o Vasco cogita trazer o Romário para participar dessa apresentação. O Romário que foi citado aí em um vídeo, né, que a gente colocou no canal ontem aqui, que está rolando nas redes sociais, do Ricardo Sapinto vestido com a camisa do Romário, né? Então o Romário pode ser uma surpresa nessa apresentação do Ricardo Sapinto hoje, e a gente torce para que realmente esses dois reforços aí, tanto o técnico com novas ideias, com um novo esquema tático, uma nova filosofia, né, de trabalho, possa dar certo no Vasco, e também o Leonardo Gil, que a gente não sabia quem era, ou pelo menos não o conhecia, fui pesquisar sobre o atleta. Deve ser uma grata surpresa aí, como foi Germancano e Benítez, e é o terceiro argentino aí do time titular do Vasco, certamente, né? Então, essa é a nossa análise de hoje. Fica com Deus, obrigado pela atenção e até mais.